Mas agora vamos à sua história. Bora lá. Fizemos todo esse círculo. A entrada, como foi a entrada na Maurício Souza Produções? Então esse é muito louco, porque assim, depois que eu comecei a escrever sobre quadrinhos, né? Eu trabalhei na Globo e tal, aí quando tem o corte eu saio, e aí eu falei, e agora? O mercado implodiu. Não adiantava nada, isso foi em 93, 92. Aí eu saio, falei, e agora? Aí eu fui trabalhar com comunicação empresarial, que é uma área que paga muito bem. E eu, modéstia à parte, escrevo muito bem. O que é Comunicação empresarial é fazer jornal de empresa, tá. fazer revistas de banco, eu não fazia assessoria de imprensa, que eu nunca curti muito. Cheguei a fazer, mas não é a minha praia. Só que aí eu continuei escrevendo sobre quadrinhos aqui, ali e tal. Aí eu fiquei 7 anos trabalhando nessa área. Só que aí eu tinha coluna numa revista chamada Sci-Fi News, que me deve até hoje, hein? Tá me devendo até o Paulo Shed. Paga essa porra, malandro. Não esqueci, não. Aqui eu cobro mesmo. Aqui é lá na lata. Eu tinha uma coluna nessa revista, eu escrevia para jornal. É o começo da internet, o Universo HQ, que é o site que eu sou editor-chefe. Nasce em janeiro de 2000 e a gente começa a escrever sobre quadrinhos todo dia, e resenha, notícia, checklist, matérias, e assim vai. Aí eu tô lá. Aí nos anos 2000, exatamente no final de 2000, a Conrad tinha acabado de lançar os mangás no Brasil. Começam a vir Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, e quem editava era um amigo comum nosso, o Cássio Medawar. Ah, é verdade. O Cássio era o editor. Quando o Rogério de Campos, que era o dono da Conrad, me chama e fala assim, ele está desempregado. Então, eu queria que tem uma vaga para ser editor executivo de mangá aqui. Topa? Falei, topo, lógico, vou voltar para o quadrinho, vamos nessa. E voltei. Aí o mangá era aquele negócio de ler de trás para frente, né? E da direita para esquerda. É um negócio que, não, é difícil. Cara, eu me adaptei rapidinho, vou te falar. Só que você tem que pensar na narrativa ao contrário, né? A virada da página para ser aqui, mas nada que vai mudar. Você só vai... Por exemplo, é legal para o pessoal que não conhece quadrinho, por exemplo, antigamente saía mangá no Brasil, Akira eu trabalhei na Globo. Só que o Akira era na leitura ocidental. Por quê? O que os caras faziam? Eles pegavam o fotolito e flipavam. Nossa! E aí o que acontecia? Todo mundo que se cumprimentava dava a mão esquerda. Todos os relógios estavam na mão direita. A direção do carro aqui no Japão é do lado direito, passava para o lado esquerdo. E coisas impressas, a camisa e tudo. É isso aí. E simplesmente virava e acabou. Aí quando começa de trás para frente, a outra é exatamente como o cara desenhou. Aí beleza, eu fui para a Conrad, trabalhei lá durante uns 2 anos e pouquinho. E aí eu saí de lá, fui demitido, teve um corte, eu e o Cássio saímos. E eu fui ser editor da revista Wizard, que era a terceira versão dela no Brasil. A primeira foi da Globo com o Leandro, eu era colaborador, depois teve uma editora chamada Hangar 18, só teve um número, e a Panini assume a terceira e eu vou lá para ser editor. E eu era freelancer. E eu estava, para complementar a renda, fazia tudo que você imaginasse, pintava matéria, e eu comecei a escrever para a editora Abril, para uma revista chamada Mundo Estranho, que eu adorava. Você fez umas matérias muito legais, né? Muitas. Sobre a ciência dos... Então essa fase no começo, porque eu sempre tive uma loucura, e é por isso que quando eu estou falando aqui, eu tento explicar para quem de repente não é leitor de quadrinhos. Eu queria levar quadrinhos para quem não era leitor de quadrinhos. Aí eu estava na faculdade com um professor que foi o cara que fez aquele curso que você participou da Metodista, que é o Flávio Calazans, que foi ele que organizou, ele era quadrinista. E aí ele ministrava uma matéria chamada Ética Jornalística na faculdade. E aí eu tive uma sacada, falei, cara, eu vou analisar um trabalho sobre o Código de Ética Brasileiro da profissão de jornalismo. Eu analisei os jornalistas dos quadrinhos segundo o Código de Ética. E aí eu ia mostrando, detonava o Superman, porque o Superman ele consegue o emprego dele se entrevistando. O Homem-Aranha tirava foto de si mesmo. O Donald e o Peninha inventavam notícia que o Tio Patias mandava para ferrar o jornal. Caramba! O Tintim inventava notícia para falar mal de comunista. Aí o Gugu fez isso lá com o PCC, o pessoal pegou pesado. Aí eu peguei e falei, aqui ele infringe, não sei o que e tal. Aí o Calazans falou assim, por que você não tenta transformar isso numa matéria? É isso aí, por que eu não tento? Aí na época eu fui numa revista chamada Imprensa, que só publicava pica de jornalismo, só cara pica grossa.
Aí eu fui lá com a minha velha e boa cara de pau, bati lá, escuta, e eu não levava a pauta, eu levava a matéria pronta. Aí o editor olhou e falou assim, vou publicar. E publicou. Aí nesse dia me deu um... Pum, eu falei, peraí, eu posso achar aqui um monte de matérias de quadrinhos para públicos que não leem quadrinhos. Aí eu fiz os cientistas dos quadrinhos analisados por cientistas de verdade, foi capa da Super Interessante. Eu fiz os comilões dos quadrinhos na revista Gula, cada comilão tinha uma receita de um chefe. Uma para o Garfield, uma para o Magali, uma para o Obelix, uma para o Dudu, do Popeye. Aí eu fiz os motoqueiros dos quadrinhos nas duas rodas. Depois eu fiz os heróis agora trepam, para sexy com o Edson Aran, que vai estar aqui com você. Ele era o editor. E os caras trepavam mesmo? Não mostrava trepando, mas aparecia, por exemplo, tem uma cena clássica da mulher Hulk, acho que com o Hércules, que a cama quebra, as pernas da cama todas arrebentadas. Imagina aqueles dois, né, sapecando, né? Imagina só. E aí então eu fui criando Mas qual mais desse dia? Deixa eu ver se eu lembro do eu fiz Cavaleiro tantas. das Trevas, né? Sim, sim. Transa com a Mulher Maravilha no alto, exato, voando, né? Isso é no segundo, né? No Acho Cavaleiro dos segundo, Dois. Mas começam a aparecer, por exemplo, super-heróis. O Clark Kent amanhecendo do lado, quando ele já está casado com a Lois Lane, ele acordando sem camisa, ela com a roupa dele. Óbvio que não é um quadrinho erótico. É um quadrinho para você preencher o espaço. Exatamente, Você preenche o espaço, saca? Então, era exatamente isso. Então, nesse momento, eu começo eu sempre tive essa preocupação de levar quadrinho. O relacionamento homoafetivo também, no Authority. No Authority. Quem eram os personagens? O Apóllo e o Meia-Noite, que eles são análogos do Super-Homem e do Batman. É como se o Super-Homem e o Batman tivessem fosse um caso. Como se fossem namorados. É isso mesmo. E os dois são casca grossa pra cacete. E são gays. Aí se tem um barulho em casa, quem é que vai lá ver se tem? Você já pensou? Que legal, cara, então, essas matérias. Eu fiz várias dessas matérias e como eu tinha sempre meu nome espalhou muito. E aí, na hora que eu estou na Conrad, eu saio, vou para a Wizard e começo a fazer muito freelancer. Para Abril, para Super Interessante, para um monte de lugar. E aí a revista Mundo Estranho, que é uma revista que eu adorava, que era para público jovem e tal, eles começaram a lançar especiais. E aí o editor, que era o Fábio Volpe, me falou assim, escuta, vamos fazer um 100 respostas sobre super-heróis? Era só curiosidade. Porra, é meu número, cara. Aí eu fiz, era um livrinho, um formatinho assim, pequenininho. Aí eu lancei, porra, com um monte de curiosidade, né? Só que... Aí vendeu pra cacete. Fala umas curiosidades aí. Eu já falei algumas, da Kryptonita. Na época, quantos tipos de Kryptonita existiam? Hoje são mais de 20, são 22. Cores diferentes? Sim. Tinha a Kryptonita rosa deixava todo mundo homossexual. Era um negócio bizarro. Tinha uma Kryptonita que acho que era branca, que ela afetava plantas. Puta que pariu, velho, sério. Não, era bizarrice, velho, sabe? Então, por exemplo, coisas que nasceram nos super-heróis que nasceram no cinema e foram para lá. O primeiro super-herói que foi para o cinema, todo mundo fala, Super-Homem. Qual o primeiro herói que foi para o cinema? Zorro? Não. Quem? O super-herói, o primeiro é o Capitão Marvel, o Shazam. É? Ele é o primeiro a ganhar um seriado. Aí depois vai ter os outros, tal, o Batman vai ter seriado, tal.